Livro O Ideal da Alma Fervorosa, Padre Augusto Sodré. Capítulo 23. Do zelo. 1. Toda alma ardente tem zelo, quer para o bem, quer para o mal. Tornar mais feliz seu semelhante, ou torná-lo mais feliz tornando-o virtuoso, é o mais perfeito exercício da bela virtude da caridade. É a caridade espiritual muito mais preciosa que o corpo, e o bem feito ao corpo é efêmero, enquanto que o bem feito à alma é eterno. Podemos então atuar sobre as almas? Sim, e atuamos com frequência, sem o procurar inconscientemente. O homem, feito para viver em sociedade, não se reserva os sentimentos de seu coração, mas comunica-os em torno de si. Como a flor espalha seu perfume e a podridão seu mau odor, assim os bons edificam e os maus escandalizam. Os pecadores, entranhados no mal, são muito propensos a querer seduzir e corromper seus irmãos. E um pequeno número de almas corruptas basta para perverter muitas almas fracas. Um pouco de fermento, apraz em dizer São Paulo, faz fermentar toda a massa. 1 Coríntios 5:6, Gálatas 5:9. Defendei-vos, havia dito o mestre, do fermento dos fariseus e dos saduceus. São Mateus 16:6. As almas perfeitas exercem também uma poderosa influência, e algumas almas ardentes podem ganhar para o bem um grande número de almas dóceis. Não comparou Jesus o reino do céu ao fermento, que uma mulher acrescenta a 3 medidas de farinha e que faz crescer a massa? São Lucas 13:21. Os 12 apóstolos foram esse fermento e bastaram para converter o universo. Há, entretanto, certas almas que exercem pouca influência. São almas moles e inertes, que não fazem nem bem nem mal, ou almas fracas e covardes, que não ousam lutar contra o pecado, nem trabalhar para dilatar o reino de Deus. Tais almas faltam a um grave dever, e se receberem grandes graças, incorrem numa terrível responsabilidade. Não declarou Jesus que toda figueira estéril será amaldiçoada? E Santo Agostinho nos ensina que frequentemente os bons são punidos com os maus por não terem combatido o pecado que podiam impedir. Nem poderia ser de outra maneira. Como não castigaria Deus esse egoísmo de um coração sem zelo? Na verdade, quem não tem zelo não tem amor. Nem amor de Deus, nem amor do próximo. Não tem amor de Deus quem não toma a peito ver Deus conhecido, adorado, obedecido, amado de suas criaturas. Não ama Jesus quem não deseja o que Jesus desejou tanto, o que lhe fez suportar tantas fadigas, passar por tantas humilhações, tolerar tantos sofrimentos. Não ama seus irmãos quem não está resolvido a sacrificar-se, para obter em favor dos bons o maior dos bens, um acréscimo de felicidade eterna, e para arrancar os pecadores às horríveis torturas do inferno. Hoje mesmo, mais ou menos, 100.000 criaturas humanas devem comparecer diante do soberano juiz, e sua sorte será fixada por toda a eternidade. Muitas já estão suspensas sobre o abismo infernal. Por nossas orações e nossos sacrifícios, podemos alcançar, ao menos para algumas, graças de vitória que as salvarão. Conhecer esta verdade, recusar-se a orar, a renunciar-se, para viver mais cômodo, e deixar assim caírem nas chamas eternas almas que poderiam salvar-se, é mostrar que não se tem coração nem inteligência. 2. Deus quer ter colaboradores em sua obra de santificação e de salvação. Quanto maior o amor, tanto maior o zelo. Nosso Senhor, falo notar, São Francisco de Sales, não perguntou a Pedro, é sábio ou eloquente? Para então dizer-lhe, apacenta minhas ovelhas. Porém, tu me amas? Se me amas, entendia Jesus, prove-me o teu amor, dedicando-te pelas almas que me são caras. Amas-me mais do que estes? Se és mais amante, deves trabalhar mais por mim. Além disso, se eu te peço mais,
É um sinal também de que eu mesmo te quero mais, que te dou uma parte maior na minha obra de predileção. Com efeito, de que modo nos demonstrou o Senhor o seu amor? De que maneira exerce Deus esse amor para com os homens, tornando-os semelhantes a si? Torna-os semelhantes a si, dando-nos a graça santificante que nos faz participar de sua natureza divina. Torna-nos semelhantes a si, concedendo-nos graças atuais que nos fazem realizar obras tão divinas quanto humanas. Se Deus concede a todos os fiéis essa semelhança, concede aos seus amigos uma semelhança mais perfeita ainda, fazendo-os o que ele mesmo foi, o que lhe constitui a glória eterna, santificadores e salvadores. É necessário ser semelhante a ele para ser capaz de ajudá-lo. Ora, é uma verdade, afirmada pelo Espírito Santo, que nós somos auxiliadores de Deus, Dei sumus adjutores, 1 Coríntios 3:9. E tão bem o ajudamos, a tal ponto existe o nosso concurso, que chega a fazer depender de nossa cooperação o êxito de suas obras. Dependerá de nós que tal alma seja santificada e tal outra seja salva. Sem dúvida, se vier a se perder, será pelos seus pecados, por ter resistido à graça. Mas, se tivermos zelo, poderemos tocar essa alma infiel, obter-lhe graças mais abundantes e mais poderosas, que a levarão a voltar-se para Deus. Poderemos, pois, durante toda a eternidade, partilhar com Jesus da glória e do júbilo de ter arrancado almas à eterna danação e de lhes ter procurado eterna felicidade. Há, portanto, no céu, salvadores e salvos. Estes que formam a grande multidão dos eleitos devem sua salvação primeiro a Jesus, e depois aos que foram seus auxiliares, e a eternidade não será bastante longa para renderem com dignas ações de graças à misericórdia divina. Aqueles, e são a elite da corte celeste, os amigos íntimos de Jesus, salvos por ele, foram depois dele e com ele salvadores de seus irmãos. E agora cantam, no céu, a bondade de Deus, de cuja predileção foram alvo. Acompanha-os uma turba, às vezes muito numerosa, de outros eleitos, que lhe devem quer a eterna felicidade, quer o imenso acréscimo desta mesma felicidade, formando em torno de cada um deles uma coroa cintilante, um cortejo triunfal. É desejo do coração de Jesus fazer-se um exército de valentes auxiliadores. Ele comunica a toda alma que lhe testemunha um pouco de fidelidade, desde que tenha feito algum progresso no amor divino, este duplo sentimento de zelo pela glória de seu Pai e de amor para com as outras almas. Esses sentimentos foram sempre os que fizeram pulsar o coração de Jesus. Não procuro minha glória, mas honro a meu Pai. São João 8,50. Nunca, como tão bem disse, ele procurou outra coisa senão a glória daquele que o enviara. São João 7,18. Para a glória do Pai, julgando insuficientes os holocaustos da lei antiga, ofereceu-se a si mesmo como vítima. Hebreus 10:6. Para a glória do Pai, viveu na humildade e morreu nas torturas. E ainda para a glória do Pai, imola-se sobre o altar. Mas foi também pelo bem das almas que se rebaixou até a condição de escravo, que derramou seu sangue até a última gota, e que renova a todo momento em nossas igrejas o sacrifício do Calvário. Havia tanta compaixão para com os filhos de Adão na alma do Salvador. Ele sofria quando via sofrer. A viúva de Naim, Jairo e sua mulher, tantos e tantos pobres doentes, moveram-lhe a piedade. Como me compadeço desta multidão, dizia ele a seus apóstolos. Há 3 dias essa pobre gente não me deixa e nada tem para comer. São Marcos 8:2. Jesus era deveras compassivo, mas os sofrimentos o comoviam especial e profundamente. E quando lançava os olhos sobre os seus contemporâneos, que lhe pareciam ovelhas sem pastor, sobrevinha-lhe grande tristeza. São Mateus 9:36.
De todos os males cuja vista o afligia, nenhum lhe causava tanta dor quanto o pecado, que é o maior mal do homem e é também o mal de Deus. Os outros males podem merecer ao homem alegrias inefáveis e eternas, mas o pecado, ao contrário, lhe traz amargas decepções, já nesta vida, e dívidas terríveis para com a justiça divina, expiações crudelíssimas que o pecador nem suspeita, e para a eternidade a perda de inapreciáveis tesouros. Muitas vezes, pelos outros males, os direitos de Deus são vingados, mas, pelo pecado, Deus é ofendido, seus direitos violados, sua glória atingida, seus desejos indulgentes frustrados, a morte de um Deus desprezada, e as graças que custaram tão caro a Deus, calcadas aos pés. Tais as verdades que Jesus se compraz em explicar às almas fiéis. Gosta de fazê-las partilhar dos sentimentos que o animam, do desejo que tem da glória de Deus, do seu ódio pelo pecado, de sua compaixão pelos pecadores. Toda alma sinceramente devota participa ao menos, em certa medida, dessas disposições, e com os anos esse zelo deve aumentar. Mas se a alma não fizer progressos na renúncia, apresentar-se-ão obstáculos que lhe impedirão o desenvolvimento, enquanto crescerão defeitos que o diminuirão. É o amor ao repouso e à tranquilidade, é a busca de êxitos humanos, da aprovação ou da estima das criaturas, que sufocam os desejos da glória de Deus. 3. O zelo perfeito, inspirado pelo amor, esclarecido pela fé, é admirável, firme, prudente, corajoso, penitente. Expliquemos o que é o zelo puro e ardente que Deus comunica a seus fiéis amigos e que os torna imitadores cabais e auxiliares tão poderosos de Jesus. O zelo verdadeiro é, antes de tudo, um prolongamento do amor divino. Ferida por este santo amor e esquecida de si mesma, a alma perfeita não tem desejo mais ardente que a glória de Deus. Os primeiros pedidos da oração dominical, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, exprimem bem suas disposições constantes e dominantes. Nenhuma oração lhe é mais agradável, e dirige neste fim todas as obras de sua vida. Ela não tem maior alegria do que ver seu Deus glorificado, e suas tristezas e angústias provêm, de um lado, de sua própria incapacidade de fazer por ele tanto quanto merece, e do outro lado, da ingratidão que as criaturas lhe demonstram. O verdadeiro zelo é também um prolongamento, ou melhor ainda, é o mesmo exercício do amor do próximo. É, pois, necessariamente afetivo. São Paulo, e suas epístolas, patenteia-nos todas as ternuras de seu coração para com aqueles que havia convertido. Fala-lhes como a filhos muito queridos, objeto de suas solicitudes, cujos progressos vivamente o alegram, cujos sofrimentos muito o afligem, e cujas faltas grandemente o entristecem. Não é uma afeição mole e humana, é uma afeição toda sobrenatural, e quão delicada. Tem uma afeição intensa mesmo por aqueles que fecham os ouvidos às suas exortações. Grande a minha tristeza, diz ele, e trago no coração uma dor contínua. Romanos 9:2. E essa dor vem tanto da obstinação dos judeus, como de ver realizar-se a profecia de Isaías em relação a Israel. Estendi as mãos todo dia a um povo descrente e rebelde. Romanos 10:25. Esse grande amor pelas almas existe em todos os verdadeiros amigos de Deus. Nas pessoas de virtude medíocre, o zelo será muito menos ardente. As almas pouco desprendidas tendem a concentrar-se demais em si para poderem amar os outros com este perfeito amor. São também demasiadamente sensíveis ao sofrimento inerente ao exercício do zelo, para não verem logo afrouxar-se-lhes o ardor inicial. Enfim, quem não recebeu grandes luzes não sabe distinguir, nas almas junto às quais se dedicam, os filhos muito queridos do Pai Celeste,
mas antes considera a humanidade com todas as suas misérias, sem refletir na graça santificante que nas almas imperfeitas permanece oculta sob seus defeitos, qual diamante sob uma camada de lodo. Não se lembra tampouco das maravilhas de graça que Deus poderia e que deseja ainda operar nos pecadores. A alma muito unida a Deus, com vistas mais sobrenaturais, alimenta facilmente em si mesma sentimentos de ternura e de dedicação. Mesmo quando encontra ingratidão, sua afeição permanece viva. Prova evidente de que esta afeição não é um sentimento natural, e sim um dom precioso que Deus lhe fez e que mantém no seu coração, apesar de todas as oposições. A alma fiel, vendo todas as coisas como Deus as vê, vive no pensamento habitual da outra vida, e menos sensível a tudo que é passageiro, enquanto que a alma boa, porém imperfeita, embora acredite na vida futura, pouco pensa nela, e portanto é muito mais sensível às coisas da vida presente, e deixa-se impressionar muito vivamente pelos sofrimentos, pelas dificuldades, pelas contradições, bem como pelos defeitos que observa no próximo. Para o Deus eterno, não há passado nem futuro, tudo é presente. Quando fita os olhos em nossas almas, vê que um dia serão belas, gloriosas, admiravelmente santas, e apraz em considerá-las tais quais serão no século sem fim, e não como são aqui, em estado de formação, que dura tão pouco e está sempre a mudar. Participando largamente desses sentimentos de seu Deus, o cristão zeloso, quando se dedica a seus irmãos, faz abstração de seus defeitos, que um dia desaparecerão. Trabalha para a eternidade, e os bens que procura obter para os outros e que deseja para si mesmo são os bens eternos. E esses bens eternos são os bens espirituais, os dons da graça, pelos quais a alma, já nesta terra, são magnificamente adornadas, tornando-se dignas de Deus, agradáveis a Deus. Sou o cioso das vossas almas, dizia São Paulo aos Coríntios, como Deus é cioso das almas de quem ama. Sou cioso de vossa pureza, cioso de vossa santidade. Animados dessas ardentes aspirações, os amigos de Deus não poupam trabalho algum para proporcionar aos outros tão preciosos bens. Aplicam-se antes de tudo em ganhar os corações. De todos me fiz escravo, dizia ainda o grande apóstolo, a fim de conquistar o maior número. Fiz-me judeu com os judeus, a fim de ganhar judeus. Com aqueles que estavam sob a lei, vivi como estando sob a lei. Com aqueles que estavam fora da lei, vivi como estando fora da lei. Dei-me todo a todos, para salvar a todos. 1 Coríntios 9, 19. Desejoso de agradar a todos em todas as coisas, não procuro o que é útil a mim, mas o que é útil aos outros, a fim de que eles sejam salvos. 1 Coríntios 10, 33. E, entretanto, este mesmo zelo que torna a alma tão ardente para ganhar os corações, tão corajosa para fazer todos os sacrifícios, a fim de agradar àqueles que deseja salvar, leva às vezes a desagradar-lhes. Não é de fato preciso desagradar para corrigir? Quem faz questão de boas graças das criaturas, falta frequentemente a este dever. Quem não procura senão os interesses de Deus e das almas, não tem fraqueza nem condescendências culpáveis. É, diz ainda São Paulo, a estima dos homens que procuro, ou a de Deus? É minha intenção agradar aos homens? Se eu agradasse aos homens, não seria o servo de Cristo. Gálatas 1:10. Embora eu devesse, amando-vos mais, ser menos amado por vós. 2 Coríntios 12:16. Portanto, de um lado, fazer-se o servo de seus irmãos, imolar por eles os próprios gostos, as comodidades, a vontade, consagrar-lhes todos os instantes, todas as forças, e de outro lado, recordar-lhes seus deveres, sempre com bondade, mas também com energia, desviá-los do mal é levá-los para o bem, mesmo quando essa linguagem os melindra e desagrada. Eis o que fazem os fiéis amigos de Deus. Mas, se é firme, o verdadeiro zelo é também prudente e discreto.
escrevendo a um de seus missionários da Argélia, que mais precisava de freio que de espora, São Vicente de Paulo procurava moderá-lo. Eu vos peço, dizia ele, que condescendais tanto quanto possível com a fraqueza humana. Ganhareis mais facilmente os eclesiásticos escravos pela piedade que pela repulsa ou pela correção. Não lhes faltam luzes, porém força, a qual se insinua pela unção exterior das palavras e dos exemplos. Não digo que seja preciso autorizar-lhes os desmandos, mas digo que os remédios devem ser suaves e benignos no estado em que se acham. E depois de recomendar-lhe que não procurasse converter os turcos, o que teria por consequência a interdição de seu ministério junto aos escravos cristãos, o santo acrescentava: o zelo não é bom se não for discreto. As almas muito unidas a Deus, habitualmente sob a influência do Espírito Santo, são muitas vezes ajudadas no exercício do apostolado pelas luzes do dom de conselho, muito superiores às da virtude de prudência. Não é mais o seu espírito que raciocina acertadamente e descobre, por justas reflexões, os melhores meios a empregar para fazer o bem. São ideias súbitas que lhe vêm, luzes que as esclarecem no momento oportuno e lhes inspiram decisões de grande prudência. Mas, se é prudente e discreto, o zelo verdadeiro é ao mesmo tempo corajoso ao ponto de nada mais recear dos males desta vida. As pessoas boas, porém, incompletamente desprendidas, têm frequentes faltas de energia. Infelizmente, escrevia São Francisco de Sales, um de meus predecessores, no momento em que a heresia dava seus primeiros assaltos à fé cristã em Genebra, deixou-se amedrontar e fugiu. Se tivesse permanecido firme em seu posto, combatendo o erro e defendendo a fé, como era de seu dever, Genebra ainda seria católica. Sem chegar a desertar de seu posto, as almas pouco generosas recuam diante dos esforços ou das obras que lhe parecem penosas demais, procurando e encontrando, como deve ter feito esse bispo pouco corajoso, desculpas que, todavia, carecem de valor aos olhos do soberano juiz. As almas muito unidas a Deus, nas quais se exerce plenamente o dom da força, não têm dessas fraquezas. Elas não recuam também diante da obra de expiação que se impõe a quem quer que deseje lutar eficazmente contra o pecado. Os cristãos pouco esclarecidos, e o são porque receiam e repelem as luzes, não compreendem que o zelo sem penitência é pouco fecundo. Todos os santos, ao contrário, todos os verdadeiros imitadores e amigos de Jesus, sentiram-se impelidos para a mortificação, movidos tanto pelo zelo quanto pela necessidade de domar a natureza e de reparar suas faltas. Compreenderam com as luzes do Espírito Santo, e essas luzes lhe foram comunicadas, à medida que se mostravam mais generosos, que as graças que arrancam o homem aos seus vis prazeres devem ser obtidas pelo sofrimento, como aquelas que lhe dão a vitória sobre seu orgulho devem ser alcançadas pela humildade. 4. O verdadeiro zelo é poderoso e fecundo e participa do zelo de Jesus. Quem procura o sacrifício e entrega-se ao sofrimento para ganhar almas a Deus, para livrar seus irmãos do pecado e torná-los mais amantes e mais virtuosos, tem muito poder sobre o coração divino. E quando intercede, sua oração é maravilhosamente eficaz. Mais ainda, mesmo quando permanece silencioso, a amizade que lhe tem o Senhor beneficia a todos aqueles que lhe são caros. Pensas, dizia Jesus a uma alma piedosa, que eu seja menos delicado em minhas ternuras do que tu nas tuas? E fez-lhe notar que se nós somos amáveis com os parentes de nossos amigos, para não lhes ferir o coração, ele, o bom mestre, é cheio de solicitude para com as almas justamente queridas de seus amigos, e concede-lhes os diversos dons que esses amigos lhe desejam, mas não podem alcançar.
Jesus mostra-lhe ainda as almas queridas por ele como sendo o cume de uma montanha, sobre a qual a chuva do céu cai abundantemente, descendo pelas suas vertentes, isto é, sobre as almas unidas a essa alma. Por amizade a Marta e Maria, que o Salvador ressuscitou Lázaro. A oração de Estevão obteve a conversão de Paulo. As lágrimas e as súplicas de Mônica deram agostinho à igreja. O padre Ollier deveu sua conversão a uma vida de grande piedade de uma Santa Senhora de Paris, Maria Rousseau, e seus grandes progressos na santidade, a venerável Madre Inês de Langeac. Jesus ouve, portanto, as orações de seus amigos quando estes intercedem por seus irmãos. Abençoa-lhes sempre e maravilhosamente o zelo. Os santos foram todos grandes convertedores e poderosos santificadores. Não vemos sempre claramente os frutos de zelo dos fiéis amigos de Deus. Muitas graças alcançadas por eles caem longe, sobre almas que só virão a conhecer no céu. Mas é sempre exata a palavra de Deus a Abraão. Se houver 10 justos, não destruirei Sodoma. Gênesis 18, 32. E a palavra já citada de Jesus a Santa Margarida Maria. Uma alma justa alcança o perdão de 1000 criminosos. A alma justa, na linguagem divina, justa em relação a Deus, é aquela que lhe dá tudo aquilo a que tem direito, que não faz reserva alguma, que está disposta a fazer em tudo a vontade divina. Tal alma dá a Deus maior glória do que 1000 pecadores lhe podem tirar. Quão fecundo é, pois, o zelo que Deus comunica a seus verdadeiros amigos, aqueles que se entregam inteiramente a Ele. Não é mais o zelo raciocinado e laboriosamente exercido das pessoas virtuosas, mas imperfeitas, cuja base de piedade não está na mortificação nem na humildade, e que não são arrastadas pelo Espírito Santo nas veredas do puro amor. Tal zelo é tão imperfeito quanto seu amor, e não será muito fecundo. A intenção de trabalhar para Deus juntam-se muitas preocupações humanas. Querem ser bem-sucedidas em tudo, querem ser aprovadas, estimadas, amadas. Tais pessoas virtuosas procuram cumprir bem com seus deveres, portanto seus trabalhos não são destituídos de frutos. Mas não há nelas o que se encontra nos amigos íntimos de Jesus. Uma unção que os penetra, uma luz que indica claramente tanto o dever a fazer como os motivos para cumpri-lo, um calor comunicativo que faz amar as virtudes e principalmente o Deus das virtudes. Quando os perfeitos servos de Deus exortam, quando repreendem, percebemos toda a verdade das suas palavras e somos fortemente impelidos a agir melhor. Cheios de Deus, a Deus transmitem, e quem se afasta, depois de lhes haver recebido os conselhos e as exortações, sente que leva em si algo de sobrenatural e de divino. O zelo das almas muito unidas a Deus é uma participação, uma emanação do zelo de Jesus. Jesus que vive em seus íntimos, que age por eles, mostra-se neles o que ele mesmo foi durante sua vida terrestre. O bom Salvador ardia de zelo. Viera trazer o fogo à terra, São Lucas 11:49, e queria abrasá-la toda inteira. Seu zelo consumia-o. À vista dos ultrajes feitos a seu pai e dos males que os homens atraem sobre si pelos pecados, foi a imensa dor de seu coração. Era terno e comovedor o zelo de Jesus. Chorando sobre Jerusalém e falando afetuosamente a Judas enquanto esse monstro o traía. Era prudente e discreto. Jesus, diz Monsenhor Gai, manejava as almas, suportava-as, aguardava-as, levava-lhes em consideração o estado, as disposições, os mesmos preconceitos. Não pedia a uma o que exigia de outra. Amoldava-se aos caracteres, dando-se todo a todos. Na formação dos apóstolos, ele procedeu lenta e gradualmente. Antes de tudo, acolheu-os amavelmente, quando João Batista lhe os mandou. Depois, admitiu-os,
por algum tempo em sua companhia, sem lhes falar em apego à sua pessoa. E se o seguiram a Caná, voltaram em seguida ao seu trabalho. Um dia em que pescavam, disse-lhes que deixassem tudo e que o seguissem. Mais tarde, nomeou os apóstolos, limitando, porém, sua missão à Palestina. No dia da ascensão, encarregou-os de pregar o evangelho pelo mundo inteiro. O zelo de Jesus era, antes de tudo, desinteressado e generoso, e fê-lo compreender tantas caminhadas, sofrer tantas fadigas, prestar-se a tantas indiscrições, a tantas exigências das turbas, passar por tantos sofrimentos. Ele foi generoso até a morte, e a morte de cruz. Felizes os cristãos que continuam dedicados a Jesus, que podem dizer, não somente como São Paulo, eu completo o que falta à paixão de Cristo, mas também o que bem poderia ter dito o grande apóstolo, o que falta à sua obra de salvação. Sim, felizes esses amigos fiéis, esses preciosos auxiliares de Deus, adjutores Dei, por intermédio de quem Jesus arranca ao inferno um grande número de almas e leva tantas outras pelos caminhos da virtude e do amor divino.